A paz do Senhor a todos, com muita alegria, chegando até você mais uma EBD em seu lar. E vos fala o evangelista André. Queremos louvar a Deus pela sua vida, que toda semana acompanha, ou talvez você que está pela primeira vez acompanhando a nossa EBD em seu lar. Nós estamos no nosso primeiro trimestre, da nossa escola bíblica dominical, e neste trimestre estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Primeira lição, nosso pastor presidente, pastor Hebron, o qual nós já louvamos a Deus pela sua vida, seu apoio à EBD em todo o nosso campo, ministrou sobre a pessoa do Espírito Santo, a maneira que o Espírito Santo, foi enviado, trabalhou também na criação, em todos os momentos da humanidade. E agora, nesta segunda lição, nós vamos estudar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Nosso texto áureo encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e versículo 31, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aqui vai falar, nesse texto-chave, texto áureo, sobre a atuação do Espírito Santo na igreja. É o Espírito Santo que faz com que a igreja cresça, com que a igreja avance. Pois é o Espírito Santo, e nós vamos ver nesta lição, é o Espírito Santo que atua na vida do pecador, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Então, por isso que fala que as igrejas tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática da nossa lição diz: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Olha que fantástico é a atuação do Espírito Santo na igreja, ou seja, na vida dos crentes, na vida dos cristãos. Porque esta atuação do Espírito Santo é contínua, vai desde a conversão e vai se seguir até o final da jornada cristã, seja através da morte física, ou seja através do arrebatamento da igreja, pois é o Espírito Santo que entregará a igreja a Cristo Jesus, o noivo amado. Então está aí a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A nossa leitura bíblica em classe está em João 16, 7 a 13. Palavras de Jesus Cristo, que diz: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda eu tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Que maravilha, Jesus está com seus discípulos em João, e João relata isso no capítulo 16, as últimas palavras de Jesus antes ali da crucificação, depois ressurreição, assunto ao céu. E Jesus está falando sobre o envio do Espírito Santo. E até já falando sobre a atuação do Espírito Santo. Então,
maravilhosa esta atuação do Espírito Santo, porque Jesus chega até a dizer: ei, eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Então, quando eu vier, ou, aliás, quando vier aquele Espírito que eu enviar, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E aí ele vai anunciar todas as coisas, né, que ele tiver ouvido, e ele vos anunciará o que há de acontecer, o que há de vir. Então essa atuação do Espírito Santo, que é o tema da nossa lição, no plano da redenção, né, que é um plano que foi elaborado desde a fundação do mundo, ou até antes da fundação do mundo, o Espírito Santo tem o seu papel fundamental. O seu papel é fundamental neste plano da redenção. E nós vamos ver na nossa lição, que está dividida em 3 partes, nós vamos ver o Espírito Santo como promessa, nós vamos ver o Espírito Santo reprovando, né, e convencendo o mundo, né, e também nós vamos ver que o Espírito Santo ele consola, ele ensina e ele ajuda. Então é isso que nós vamos, na nossa lição, nesta oportunidade, estar comentando aqui e relembrando. Introdução. Aprendemos na lição passada que é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. O apóstolo Paulo vai dizer para nós andarmos no Espírito para não cumprirmos as obras da carne. Esse andar no Espírito é ter o Espírito Santo em nós, viver guiados pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos faz compreender a palavra, é o Espírito Santo que nos faz confiar nas promessas contidas na palavra, é o Espírito Santo que atua em nós, é o Espírito Santo que nos ajuda na caminhada cristã. E aí nós vamos ver nesta lição a atuação do Espírito Santo. A primeira parte vai falar sobre o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte desta história salvífica juntamente com o Pai e o Filho. Não há esta questão de que Jesus, somente a atuação de Jesus para a salvação. Não. Eu preciso crer em Jesus. E para mim crer em Jesus é preciso a ação do Espírito Santo na minha vida. É o Espírito Santo que me faz crer na palavra, como eu disse anteriormente. É o Espírito Santo que me faz crer no plano da salvação. É o Espírito Santo, antes de eu crer, que me convence, né? E nós vamos ver na terceira parte da lição, que é ele que convence o mundo. É ele que condena, ou que de certa forma reprova as atitudes de mim como pecador e me convence que eu preciso confessar o pecado, que eu preciso ser justificado por Cristo e que eu preciso entender que há um juízo para aquele que não se entrega ao plano de salvação. Mas vamos ao primeiro item da nossa primeira parte, que fala a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos ler um texto que é maravilhoso, num versículo só. O apóstolo Pedro consegue incluir este plano, e incluir Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro está iniciando a sua epístola,
está fazendo a saudação. E aí ele fala, a carta dele para os estrangeiros, né, que estão dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. E aí ele fala, vocês são eleitos. E aí são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, que já tinha o plano, que já sabia, né, que é onisciente e presciente, já sabia. E aí ele diz em santificação do Espírito, olha a obra do Espírito em nós, né, somos eleitos, né, para a santificação, que só o Espírito Santo pode fazer com que cheguemos, né, ou consigamos a cada dia nos santificar. E ele diz para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha a Trindade, né, agindo aí no plano da salvação, que como diz a nossa lição, não é um plano qualquer, né? Deus nunca é pego de surpresa, o plano antes da fundação do mundo já estava elaborado, e aí, claro, colocado em prática através do Pai, que envia o Filho, e aí o Filho completa a sua obra na terra, e aí vai e envia o Espírito Santo para estar para sempre com aqueles que aceitam o plano da salvação. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, confirmada no Novo Testamento. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Ou seja, quem inspirou os profetas, quem, né, de alguma maneira fez com que houvesse as profecias no Antigo Testamento a respeito do Messias, foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, de certa forma, claro, ele assume um papel diferente no Novo Testamento, quando Jesus sobe, o Espírito desce na igreja, em Atos, no Pentecostes, mas ele vinha atuando desde sempre ao lado do Pai, ao lado do Filho, e prometendo o Messias. O Espírito Santo inspirou homens a escreverem a respeito do Messias, e aí isso é confirmado no Novo Testamento. O segundo item fala na Antiga Aliança, a atuação do Espírito Santo. Na Antiga Aliança há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta ou a de liderança. Cabe nós aqui destacar duas pessoas, pelo menos, em que o Espírito Santo capacitou. Para a liderança, você vai lembrar, né, em Juízes 6, que Deus, numa teofania, ele aparece para Gideão. E aí, Juízes capítulo 6 e versículo 34, vai falar que Gideão ficou cheio do Espírito. Cheio de Espírito, cheio do poder do Espírito e da ousadia para conseguir convocar homens e vencer os midianitas. Então isso é fantástico, né? É uma capacitação através do Espírito Santo para a liderança. Outra capacitação para a liderança nós vemos na vida do próprio Davi. Davi, quando recebe a unção, em 1 Samuel 16, o versículo 13 vai dizer que após receber a unção, né, e símbolo do Espírito Santo, a unção, ele fica cheio do Espírito. E aí ele vai e mata o leão, mata o urso, e depois também mata Golias, e depois de muitos anos assume a liderança de Israel como rei de Israel. Essas habilitações, diz a lição, eram espirituais. Havia profecias, havia revelações e havia milagres. Você vai lembrar do profeta Elias, que opera um grande milagre. Ele simplesmente se apresenta na presença de Acabe e diz, olha, por 3 anos e meio não vai chover.
E não chove durante 3 anos e meio. É uma capacitação do Espírito Santo para o profeta naquela situação. Em outras passagens nós vemos Elias também fazendo milagres, maravilhas, através da ação do Espírito Santo. Então havia profecias, revelações. Profecias, você vai lembrar de Balaão, né, que até, de certa forma, orientado por alguém, quer profetizar o mal, né, de Israel, mas não consegue e profetiza coisas boas a respeito do povo de Israel. Havia também revelações, milagres e também aptidões individuais, artísticas e habilidades para liderança militar e política. Né? Deus sempre usou pessoas capacitando-as através do Espírito Santo para o exercício de algo que era necessário no momento. O item 3 fala a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Então está aí a promessa do Consolador, o Espírito Santo, que nos consola. O Espírito Santo, né, que nós vamos ver aqui na segunda parte, ele na consubstancialidade, né, ele é semelhante ao Senhor, ele é outro Consolador, né? Jesus diz, eu vos enviarei outro Consolador, ou seja, um semelhante a ele, que faria as mesmas obras que ele, através do homem, através de nós. E é interessante, já um subsídio aqui na lição, que fala assim, uma das mais belas definições acerca da palavra promessa é esperança que se fundamenta em algo concreto e aparente. Eu imagino os discípulos, eles estão ouvindo de Jesus, ei, eu tenho que ir, mas eu enviarei outro Consolador. Essa promessa, como diz aqui a definição, ela tinha uma esperança que se fundamentava em algo concreto, né? Porque eles tinham visto Jesus fazer grandes coisas, eles tinham visto Jesus fazer grandes maravilhas, e não era qualquer um que estava prometendo, né? Era uma promessa também aparente. Eles estavam vendo Jesus e Jesus estava prometendo para eles, dizendo, vai vir outro Consolador. Eu preciso ir para que ele venha. E ele vai fazer, ele vai cumprir, ele vai falar coisas maravilhosas para vocês e vocês vão entender que era necessário eu ir. A promessa do Espírito Santo foi concretizada nas Escrituras e ao longo da história da igreja. Ainda hoje, milhares de pessoas experimentam dia após dia a presença doce do Santo Espírito. Há razões de sobra para que o crente deposite a sua inteira confiança na promessa do Espírito Santo. Nós estamos nesta lição falando sobre a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo continua atuando. Há alguns aí cessacionistas que já não acreditam mais na atuação do Espírito Santo, na atualidade do batismo no Espírito Santo, que nós vamos ver na próxima lição, na atualidade dos dons espirituais, que também vamos estudar nesse trimestre. Mas, como diz aqui, ainda hoje, milhares de pessoas experimentam dia após dia a doce presença do Espírito Santo. É a promessa, e a promessa se cumpriu, e a promessa todos os dias está se cumprindo novamente, porque quando eu, convencido pelo próprio Espírito, aceito a Cristo, recebo a Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada, pois eu passo a ser templo do Espírito Santo. Amém? Vamos para a nossa segunda parte, que vai falar sobre o Espírito Santo, consola, ensina e ajuda.
Diz assim: o Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele, do Filho. Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo, com o Filho. O termo grego paráclitos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado, em 1 João 2:1, que João fala que para nós não pecarmos, mas se acontecer um acidente de pecarmos, ele diz: nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, à direita do Pai. A ideia de paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Então, essa ideia de consolador tem vários sentidos, né? Tem o sentido de ser intercessor, auxiliador, ajudador, advogado, né? Defensor, né? Então, esse é o papel. Olha que maravilha que nós temos à nossa disposição como salvos, o Espírito Santo. O Espírito Santo que é tudo isso. Ele me auxilia, ele advoga as minhas causas, ele me consola no momento de tristeza, né? Ele está comigo sempre que eu preciso, ele me defende, ele me auxilia, ele me consola, ele me ajuda, ele é também aquele que intercede por mim, né? Paulo vai falar dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Então é maravilhoso esse Consolador. Agora, o segundo papel do Espírito Santo é de ensinar, o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro Consolador, em João 14:16. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino também era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa também é parte da atuação do Espírito Santo. Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. É tão interessante o fato do Espírito ser um ensinador, porque o ensinador fala de uma espécie de um professor. Nós, quando vamos à aula, quando vamos à escola, nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos conhecimentos em várias áreas, em várias matérias, vamos dizer assim, e esse conhecimento nós vamos usar na nossa vida cotidiana. Não é diferente com o Espírito Santo, só que a tarefa nossa em relação àquilo que recebemos do Espírito Santo como ensinador é tão maravilhosa, porque a lição aqui vai falar que o Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras para quê? Simplesmente para mim guardar para mim? Simplesmente para mim enfim, exaltar e dizer que eu conheço, que eu sou teólogo, que eu sou isso, que eu sou bacharel, enfim, em teologia, que eu sou, enfim, professor da EBD, professor de teologia, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Não. Para nada disso o Espírito Santo nos ensina. A lição vai falar, e com muita propriedade, nosso comentarista vai falar que o Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras para a obra da evangelização.
Se há algo que eu preciso compartilhar, não é notícias que eu ouço, não é o ensino secular que eu aprendo, que também, em certo momento, é bom compartilhar, mas, acima de tudo, o Espírito Santo me ensina para mim compartilhar. Para mim, de certa forma, ensinar também alguém. Jesus, ele vai dizer para os discípulos, se despedindo deles, ele diz: vão, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E o Espírito Santo, que é aquele outro Consolador, né, que vai falar, alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, também nos ensina para nós fazermos discípulos, para nós evangelizarmos. Então esse é o Espírito ensinador. O terceiro item fala sobre o Espírito Santo como ajudador. A versão revisada da Almeida traduz Paráclitos por ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, nós mencionamos, né? Romanos 8, 26, que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Ele fala porque muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, pedimos errado, mas o Espírito Santo nos ajuda. Oh, que maravilha! Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não ouviu, não viu, não leu, não aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há aqueles que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Conta-se a história de alguém que, ouvindo alguém ministrar, disse: não, quando vamos ministrar a palavra, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo, de certa forma, nos impulsiona, né? O Espírito Santo nos reveste. E aí ele ouviu isso e não lia a Bíblia, não estudava a palavra, enfim, não fazia por merecer ou não buscava conhecer a palavra. E aí é dada para ele uma oportunidade, ele chega no púlpito, abre a Bíblia de forma aleatória e aí fica calado, olha para cima e aí passa-se alguns segundos e nada acontece, e nada ele fala, e aí de repente ele olha para aquele irmão que tinha ministrado e diz: ei, você disse que vinha do alto, que vinha, mas não veio nada. E aí aquele irmão se levanta e diz: tá, mas você estudou a palavra? Você leu a palavra? Você buscou? E ele diz: não busquei. Então, o Espírito Santo não vai fazer nada. O Espírito Santo não vai fazer você lembrar daquilo que você não estudou. Então, o fato do Espírito Santo ser um ajudador não me exime de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de meditar na palavra. Interessante que, diz a lição, ninguém vai se lembrar de algo que não ouviu, viu, leu, né, ou aprendeu antes. Não tem como o Espírito Santo me fazer lembrar de algo que eu nunca vi, nunca li, nunca aprendi, nunca estudei. E é tão fantástica a palavra de Deus, né, porque as pessoas precisam mais do que nunca hoje estudar a palavra. E é estudar mesmo, né? Eu ouvi certa vez, é uma grande verdade, a Bíblia não é um livro para ser lido. A gente lê jornal, revista, bula de remédio, enfim, outros textos, mas a Bíblia é um livro para ser estudado, meditado, se debruçar, tirar tempo para meditar na palavra. E aí o Espírito Santo, é claro, que vai ajudar eu a compreender, eu a entender e eu a transmitir a palavra do Senhor, ser um evangelista. Então, na segunda parte nós vimos que o Espírito Santo atua como consolador, como ensinador e ajudador de todos os crentes, de todos os cristãos.
Vamos para a terceira e última parte da nossa lição, que vai falar sobre o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Quando a lição fala, uma vez realizada a obra da redenção, não fala que foi realizada em nós. Fala que Cristo realizou a obra da redenção. E por isso a necessidade fundamental do Espírito Santo. Cristo vai ao céu, envia o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo, em uma das suas atuações, porque ele tem multiformes atuações, mas uma das principais, se não a principal, é esta. A salvação, como diz a lição, está à disposição de alguém, aliás, de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. E essa persuasão quem faz é o Espírito Santo. Primeiro item, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isso é o pecado. E aí Jesus disse do pecado porque não creem em mim. Ou seja, a incredulidade. O Espírito Santo precisa primeiramente convencer o homem da incredulidade dele. O pecado da incredulidade, daquele que anda aí desnorteado da vida e sem crer em Jesus, sem acreditar realmente em Jesus. Às vezes até acredita em Pedro, Paulo, João, enfim, em tantos, mas não crê em Jesus. E aí o Espírito Santo precisa convencer esta pessoa da sua própria incredulidade. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. Interessante, Jesus vai falar isso em João 3:16, ele fala, o texto áureo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha o que ele diz no versículo 18, ele diz assim, quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, aquele que ainda não creu em Jesus, aquele que vive na incredulidade, está condenado. Agora, o maravilhoso é que sempre dá para reverter esta condenação. Enquanto há vida, há esperança, diz o ditado. Enquanto a pessoa está com vida, ainda há uma oportunidade de ela crer em Jesus e aí não é condenado. Tão maravilhoso esse plano da salvação, é perfeito. Sempre dá oportunidade para o ser humano de voltar-se para Deus. É o Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então esse é o Espírito Santo convencendo as pessoas, o ser humano, do pecado. Segundo, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado, o texto que mencionamos, para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Pelos de todo o mundo. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Essa justiça, como diz a lição,
que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Jesus Cristo. Paulo vai dizer que nós somos justificados por Cristo Jesus. Em nós não há justiça. Pela justiça nossa, jamais seremos justificados, pois somos falhos, somos pecadores, mas somos justificados por Cristo Jesus. Então o Espírito Santo é que convence o mundo dessa justiça por meio de Cristo Jesus. Terceiro, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Qual julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. O diabo ainda luta, mas é uma batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Então, quando Jesus fala, ele vai vir e vai convencer o homem do juízo, o mundo do juízo. Está falando do juízo de Satanás. Ele diz, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A condenação de Satanás é certa. Agora, é tão fantástico porque a condenação do homem não é. Jesus, ele, em Mateus 25 e 31, se não me foge a memória, ele fala, aí está falando no sermão das revelações, está falando, Jesus fala, aos que estiverem à esquerda ele dirá, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Interessante que Jesus fala que esse fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o ser humano. O ser humano, claro, por deliberada vontade vai, se não se arrepender, se não deixar-se convencer pelo espírito do pecado, da justiça e do juízo. A condenação eterna, o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos, aqueles que se rebelaram. Mas para o ser humano há um céu de glória maravilhoso preparado. Mas é preciso escolher, é preciso deixar-se, como eu disse, o Espírito Santo trabalhar em nós e nos convencer. Eu sei que muitos que estão me ouvindo já foram convencidos, já estão trilhando o caminho da salvação junto com o Espírito Santo que nos auxilia na vida diária. Mas talvez há alguém aí que ainda está em dúvida quanto à sua salvação. Creia em Jesus, creia na justiça de Jesus, creia no juízo, para Satanás e seja salvo em nome de Jesus Cristo. A conclusão da nossa lição vai dizer, diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva e como ovelhas individualmente, e também age no mundo no processo da salvação. Está aí o papel do Espírito Santo. Paulo, ele nos revela que se confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor e realmente crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Porém, só conseguiremos confessar com a nossa boca, crer em nosso coração, se deixarmos o Espírito Santo atuar em nossa vida e nossa mente. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos auxilie a entendermos cada vez mais quão maravilhoso e perfeito é o plano da salvação, o plano da redenção, e a cada dia nos firmarmos mais nas promessas do Senhor. O Espírito Santo continua atuando no plano da redenção,
continua desejando conduzir o homem à salvação em Cristo Jesus. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, hoje é dia oportuno para você crer em Jesus, deixar a incredulidade de lado, crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, pedir perdão dos seus pecados, entender o juízo e receber o Espírito Santo em seu coração. Eu quero orar com você nesta hora. Se puder, onde estiver, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro e te louvo e te agradeço pelo Espírito Santo que foi enviado. Aleluia, Espírito Santo que atua na humanidade, atua em nós nos convencendo, atua em nós nos auxiliando, atua em nós nos ajudando, atua em nós nos ensinando. Aleluia, eu oro nesta hora talvez por alguém que está se decidindo, que está deixando a incredulidade, crendo em Jesus como único Salvador. Eu peço perdão aos pecados, escreve o nome no livro da vida e que o Espírito Santo venha fazer morada neste coração, para sempre ajudando e auxiliando na caminhada cristã. Pai, eu abençoo a todos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém.